Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. A palavra do Senhor, ela é muito rica. E às vezes a gente, por não entender muitas das coisas que está escrita nela, a gente despreza. E genealogia é uma coisa chata, né? A gente não quer ficar lendo, fulano nasceu de ciclano, beltrano, né? Você fala assim, o que eu posso tirar de bom nisso tudo? Mas se está na Bíblia a genealogia de Jesus, há um porquê. Existe um porquê, cada pessoa dessa está sendo apresentada aqui. E eu quero chamar a tua atenção hoje para uma mulher. E quando nós falamos de uma mulher na genealogia de Jesus, a gente está falando de alguém que foi extraordinário. Alguém que foi exaltado num ambiente, numa cultura machista. Dá para entender isso? Então, imagina um ambiente machista onde mulher não é valorizada, mulher só serve para procriação. De repente se valoriza o nome desta mulher. Isso quer dizer que essa mulher é diferente. Ela é melhor do que o homem que estava com ela no caso, o esposo dela. Então, eu quero te chamar a atenção para isso. Então, o Evangelho de Mateus no capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Vou ler de novo. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito. E traga, Senhor Jesus, aos nossos corações o teu ensinamento para essa noite. Eu oro no nome de Jesus. Amém. A Bíblia mostra muitas famílias. E mostra também conflitos familiares de todo tipo, de toda forma. E mostra também como Deus resolve as coisas, como Deus abençoa essas famílias. E eu quero chamar a tua atenção hoje para uma família que estava meio tumultuada, uma família que estava meio bagunçada, que é a família de Jacó. E aí você vai entender por que estou falando de Tamar. Jacó, pai de 12 filhos, que cresceram e se dividiram, e cada um começou a andar segundo o desejo do seu próprio coração. Cada um fazia o que bem queria. Mesmo o pai sendo fiel a Deus, mesmo o pai agindo corretamente, estes filhos não queriam andar segundo os conselhos do seu pai. Então, só para você entender como estava confusa a família de Jacó, ele tinha 2 filhos chamados Simeão e Levi. Esses 2 estavam comprometidos a se vingar de uma cidade, de um povo de Siquém, cujo um rapaz, filho do rei de Siquém, estuprou sua irmã. Aqueles 2 irmãos passaram a usar a sua vida como um ato de vingança a esse povo. Eles não tinham mais vida, eles queriam vingança. Para isso, eles usaram toda a sua energia e focaram tudo isso, todo esse ódio, para destruir Siquém. 2 irmãos. Havia um outro irmão chamado Rúben, o primogênito de Jacó. Esse estava se relacionando sexualmente com a concubina do pai dele. Olha como a situação estava feia lá. Havia outros que venderam o irmão por ciúmes. E aí tem um outro que chama Judá. E esse Judá resolveu ir embora da terra do pai e foi para a terra de Canaã, viver e coabitar com os cananeus. E aí ele começou a usar para si todas as práticas que aquela nação tinha. Todos os costumes, toda a cultura, a religião. Para você ter uma ideia, os cananeus tinham
como deus Azera. E aí eles tinham como costume a prostituição cultual. Você sabe o que é isso? Mulheres que recebiam oferendas e se relacionavam sexualmente com as pessoas que ofereciam essas oferendas, como se elas fossem um templo sagrado de Azera. Então os homens iam querendo ofertar algo a Azera, querendo dar a ela adoração, eles se relacionavam de forma sexual com elas, dando as oferendas a essa mulher, e essa mulher andava pela cidade e ela era idolatrada no meio da cidade, porque ela era uma prostituta cultual. Aos olhos do povo, ela era uma santa. Havia a prostituta que se vendia pelo dinheiro, pela ganância, mas havia as prostitutas cultuais, que eram como sacerdotisas, usadas para rituais para Azera. Judá foi viver nessa terra. Foi e construiu uma família naquela terra. E diz a palavra do Senhor que ele teve 3 filhos. E esses filhos não agradavam a Deus. O mais velho não agia conforme a vontade de Deus. E esse homem era casado com Tamar, uma mulher cananita, mas que não tinha lá nas suas condutas nada que Deus reprovasse. Em compensação, o filho mais velho e primogênito de Judá, tinha. Então diz a palavra do Senhor que esse homem foi morto. Deus matou ele. Só que havia uma cultura naquela terra, que o irmão deveria assumir a esposa do irmão mais velho falecido, e desse a ela um filho, para que este filho levasse a herança do irmão. Então ele levaria o nome do irmão, sendo filho dele. E quando ele percebeu que ele tinha que casar com a esposa do irmão, e que ele não queria dar filhos para ela, ele começou a ejacular fora, no chão. Deus olhou isso e reprovou também a conduta dele, e ele morreu. E aí acontece que Judá fica com medo, porque os 2 filhos que já tinham se casado com aquela mulher tinham morrido. E agora ele tinha um terceiro filho que ainda era pequeno, mas que, pelo costume, pela lei, teria a obrigação de casar com ela. Só que Judá ficava pensando assim: o que fazer com essa mulher? Eu não quero que meu filho case com ela. Eu não quero que meu filho se relacione com ela. Mas eu não posso dizer que não, porque é lei, é costume da terra. Então ele ganha tempo, dizendo: não, o mais novo, quando crescer, vai casar com você. E a palavra do Senhor ensina que esse jovem cresceu e não foi dado a casamento a Tamar. E a Tamar passou a vida toda fiel, vestida de viúva, agindo como viúva, se preservando como viúva, para que um dia pudesse ter o direito de casar-se, de ter sua família, de ter seus direitos. Mas diz a Bíblia que Judá mentiu. Judá não queria. E ele começou a esconder o filho de Tamar, até que Tamar descobriu que ele não seria dado a ela como casamento. Então Tamar passou a pensar como que ela poderia ter direito à herança de Judá. Como que ela poderia ser justificada? Porque até ali ela não tinha culpa de ter casado com ele e ele não ser um homem bom. Ela não tinha culpa de ter casado com o segundo irmão e o outro irmão também não querer nada com ela. Ela não tinha culpa. Mas Judá olhava para ela como se ela fosse uma desgraçada. Judá olhava para ela como ela fosse uma mulher imprestável. Está entendendo? Aí Tamar toma uma decisão. Ela se veste como uma prostituta. E diz a Bíblia que ela se veste como uma prostituta cultual, porque ela fecha os olhos. Ela tapa o rosto.
Porque as prostitutas normais não faziam isso, mas as cultuais faziam. Então diz a Bíblia que Judá foi até a terra onde ela estava e ele quis se relacionar sexualmente com ela. Isso dando alusão ao quê? Que Judá não estava adorando a Deus, mas estava adorando a Zera. Veja, Judá saiu da terra do pai. Estava morando numa terra que Deus não queria que ele morasse. Ele se casou com um povo que Deus falou que não era para se casar. Agora ele mentia, agora ele manipulava. Você percebe o caráter de Judá? Está percebendo qual o hábito que Judá tinha de vida? Muito parecido com muita gente que diz andar nos caminhos do Senhor, mas na verdade andam nos seus próprios caminhos. Andam segundo os seus desejos e não segundo a vontade de Deus. E isso é muito comum. Por isso tanta gente está acostumada a falar mal de crente, por exemplo. Porque quando você lida com um crente desonesto, esse crente desonesto leva a fama de ser crente, e aí a credibilidade de ser crente, porém, ele é como Judá. Ele tem uma ética diferente, deturpada. Ele é mau caráter como Judá era. Assim como muitas pessoas criam um hábito de mentir. E às vezes é fácil você pegar pessoas que mentem. A pessoa esquece que falou. Mas uma hora ela cai na mentira. Aí eu me lembro daquela música, pega na mentira. Né? O mentiroso é fácil descobrir quem ele é, porque ele mesmo entrega. Ele mesmo revela a mentira. E aí as pessoas vão entrando num caminho sem volta, como Judá. E aí diz a palavra que ele se relacionou com ela, mas não tinha dinheiro. Ele vai adorar a Zera, mas não tem dinheiro para adoração, para o sacrifício. Mas ela não era uma prostituta cultual, ela era a nora que ele tinha repudiado. Talvez outra não aceitaria. Mas ela fala para ele assim, olha, deixa algo em garantia. E ele deixa o anel, deixa um colar, deixa um cajado. E cada símbolo desse tem uma marca da família. Então o anel naquela época é como o nosso cartão de crédito hoje. Tem a sua marca. Você compra, você vende, tudo com anel de selar. O cajado, tudo era um símbolo da sua origem. E ele deixou todos os símbolos na mão daquela mulher, de Tamar. E ao deixar tudo ali, ele disse, não, eu vou buscar algo e pagar. Depois você me devolve. Veja, a vida daquele homem só se complicava. Porque quando ele voltou, a mulher não estava mais lá. Tinha levado o cartão de crédito dele. E todos os símbolos que ele tinha, que ligava ele ao pai, à família. Estava sendo quebrado ali todo o vínculo familiar. Toda a estrutura familiar de Judá estava sendo quebrada ali. Veja, ele saiu de casa e veio tomando decisões e decisões e decisões e decisões. E todos os vínculos, todas as suas escolhas foi complicando ainda mais a sua vida. Mas veja, isso é Judá. Tamar não tem nada a ver com isso. Tamar não tinha nada a ver com as escolhas erradas de Judá. Então Deus passa a olhar para Tamar com um olhar de misericórdia, mesmo sendo uma cananita, mesmo sendo uma mulher que Deus não queria que Judá e a sua família se relacionassem. Deus olha para ela e vê que não há culpa nela. E aí Deus abençoa aquela mulher, dando a ela 2 filhos, que é o que nós lemos aqui na genealogia de Jesus. Judá não tem valor na genealogia. Quem tem valor? Tamar. É a genealogia de Jesus, gente. É a genealogia de Jesus. Aonde Judá deveria ser a referência, Judá
é secundário, porque o nome de Tamar é valorizado em meio de Judá. Por quê? Porque Deus quer mostrar o que? Judá era um mau caráter. Judá não merecia receber essa honra, está entendendo? Mas Tamar sim, porque ela era digna. Ela poderia dizer assim, já que ele não vai me dar o filho, eu vou casar, vou arrumar qualquer homem. Não, ela permaneceu firme na aliança que ela tinha cumprido, que ela tinha feito. Ela poderia viver a vida dela, dizer qualquer outra coisa, mas Judá olhava para ela e ela era tipo, poxa, o que eu faço com essa mulher? Mais ou menos como muitas pessoas estão nos dias de hoje. Por isso, a Bíblia nos permite a carta de divórcio, para que as mulheres não sofram o repúdio de um homem que não quer mais saber dela. Você sabia disso? Deus não quer que mulher sofra, que homem sofra. E às vezes tem mulheres que estão sendo desprezadas pelo marido. O marido está arrumando um monte de amante, mas a mulher dele, ele não dá amor. A mulher dele, ele não cuida. E ela está ali esperando que ele dê amor, esperando que ele dê cuidado, zelo. Mas não, ela lava, passa, faz os seus desejos, enquanto ele vai dar suas passeadinhas. Isso, Deus reprova. Deus reprova esse tipo de coisa. Por isso que ele permite a carta de divórcio, porque a mulher não seja oprimida. Ou o homem, como quando acontece ao contrário. Você está entendendo? Deus dá o direito das pessoas recomeçarem. Deus estava dando o direito a Tamar recomeçar, mas ela não queria recomeçar e não queria quebrar o voto dela. Ela queria permanecer firme no voto que ela tinha feito. Enquanto Judá não, Judá queria mais que ela se exploda. Ela passou a ser uma pedra no sapato dele. E ele não sabia mais o que fazer, até que ele descobre que Tamar estava grávida. E aí ele usa a lei a favor dele. Está grávida. Ela quebrou a aliança. Quem quebrou a aliança foi ele. Mas ele usa a lei para quê? Para dar um jeito de matar ela e ficar com a consciência tranquila diante do povo. Essa mulher adulterou. Essa mulher quebrou a aliança. Traga ela para fora, vamos apedrejá-la. Judá arrumou uma forma de matar uma mulher inocente. Tamanha a perversidade dele, gente. Olha o nível do mau caratismo dele. Arrumou uma maneira agora de matar a mulher, porque ele não quer assumir a sua própria responsabilidade. Ele não quer assumir os seus erros. Ele não quer assumir que ele não presta. Ele não quer assumir que ele vem tomando decisões erradas uma atrás da outra. Está entendendo? E assim, é muito comum, quando nós não queremos assumir nossas responsabilidades, a gente começa a tirar do nosso caminho quem está nos atrapalhando. A gente começa a querer agir assim. A gente faz as coisas erradas e de alguma forma a gente quer fazer o quê? Tirar do caminho. Mas Deus não deixou. Deus não deixou. Judá, Tamar está aí, está grávida. E o filho é seu. E Deus deu a ela ainda 2 filhos. Não foi 1, 2 filhos. Ela não precisava mais se casar. Ela não precisava casar com Judá. O que ela queria, Deus deu a ela. 2 filhos de Judá. Justiça de Deus. Para uma cananita. Para uma cananita. Às vezes tem gente que diz assim, sou crente, a bênção está sobre mim, a maldição está sobre o católico, está sobre o macumbeiro, está sobre... Faz o que é errado para ele, e se ele tiver certo aos olhos de Deus, Deus vai fazer justiça para ele e não para você. Pensa que Deus, ele fica lá do céu olhando os filhinhos rebeldes dele, apoiando como muitos pais fazem. Pensa que Deus vai ficar passando a mão na nossa cabeça, apoiando nossas coisas erradas, não. Deus é justo. Por isso, nós temos que aprender essa lição. Nós temos que aprender essa lição, rápido. Porque Deus é justo, nós não, Deus é. Eu sou aquela mulher. Mas a atitude daquela mulher,
quando ela apresenta os símbolos da família de Judá para ele. Quando mostra que o pai dos filhos que estão no seu ventre, são donos dos objetos que ela tem, que eram os objetos que ele deu como garantia, ele cai em si. Assim como Natã fala para Davi quando ele adulterou, e Davi olhou e ficou indignado com aquela situação, Deus fez a mesma coisa com Judá. Para quê? Para que ele entendesse, olha, estou fazendo tudo errado. O ruim da história aqui sou eu, não Tamar. Deus faz com que Judá, ele seja totalmente constrangido, diante de toda aquela população, que estava pronta para apedrejar Tamar, que estava ali pronto para tirar a vida de Tamar. Agora, a atitude dela faz com que ele seja exposto totalmente, diante de toda aquela cidade, diante daquele povo. Está entendendo? Primeira coisa que Deus quer falar para nós hoje, gente. Tamar era uma vítima das más decisões de Judá. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Tamar representa aqui a maneira que Deus usou para fazer Judá voltar a si dos seus erros. E eu não sei o que você está fazendo, mas você vem pedindo para Deus tirar a Tamar da sua vida. E Deus está dizendo para você, a Tamar serve para você reconhecer os teus pecados e os teus erros. Olha como é sério. Tem muita gente que hoje sofre consequência de seus atos. Tem muita gente que sofre as consequências das suas escolhas. São as Tamares da vida delas. Quantas mulheres muitas vezes descontam nos seus filhos as suas decisões erradas. Quantos filhos sofrem com pais jogando na sua cara que ele é culpado de uma situação ruim que aconteceu. A escolha foi do pai, a escolha foi da mãe. O filho não tem nada a ver com isso. Está entendendo? A Tamar não tem nada a ver com isso. A justiça de Deus está sobre Tamar. Mas isso serve para que você lembre que você errou, que você caiu. E quando Deus mostra isso, Ele não está mostrando isso para te humilhar, mas Ele está mostrando isso para você reconhecer teu erro e mudar. Mudar o seu mau pensamento, mudar as suas atitudes, mudar a sua maneira de ser, maneira de falar, maneira de agir, maneira de se relacionar com as pessoas. Porque às vezes, se nós não tivermos os Tamares na nossa vida, a gente não vai cair em si dos nossos erros. E nós cometemos outros e outros, como Judá estava fazendo. Judá poderia ter caído em si quando saiu da terra do pai, mas não caiu. Casou-se com mulheres cananitas e não caiu. Teve filhos mau caráteres e não caiu. Mentiu, enganou, manipulou. Adorou a outro Deus e não caiu. Até que ele caiu em Tamar, para ele reconhecer que ele era ruim. Para ele reconhecer que ele não prestava, que ele reconhecer que o erro estava nele, não nos outros. E às vezes nós queremos julgar todo mundo. Queremos dizer, olha, o pastor está errado, os crentes estão errados, os políticos estão errados. A gente culpa todo mundo, mas nós não reconhecemos que nós fazemos as coisas erradas. Que nós agimos do nosso jeito. Vocês estão entendendo? A mensagem é dura mesmo. Mas é para você entender isso. Porque é muito mais fácil dizer assim, meu casamento não está bom por causa da minha mulher. Meu casamento não está bom por causa do meu marido. A minha família não é feliz por causa dos meus filhos. A gente vai ficar culpando. Até quando a gente vai ficar culpando os outros? Até quando a gente vai transferir responsabilidade? Até quando? Até quando Tamar se manifestar e dizer aqui para todo mundo o quanto você é ruim. Precisa disso, gente? Não precisa. Hoje o Senhor traz uma mensagem de alerta para você.
A mensagem é de alerta. Ela é dura na maneira de ser ministrada, é dura na maneira de ser confrontada, mas ela é bênção para a sua vida. Porque talvez você esteja a ponto de sair da sua terra, e ir para outra terra, e fazer loucura na outra terra, e fazer tudo que Deus reprova na outra terra, e aí quando não tiver mais jeito, você vai ter uma Tamar lá, que você vai ter que dar conta, só que aí você quer tirar a Tamar da tua vida, mas a Tamar não vai sair, Deus está falando. Você vai ter que lidar com a Tamar. Essa semana, o Roy do Menudo estava lá feliz, contente na fazenda, até que o oficial de justiça bateu na porta e disse: você está preso porque não paga pensão. Tamar. Eu arrumo 10 mulheres, arrumo 10 filhos de 10 mulheres diferentes. Não quer pagar pensão? Você vai ter que pagar pensão. Tamar está lá. Está entendendo? Faz parte. A gente tinha um pedreiro que tinha 18 filhos. E já estava nascendo aos 19. E 19 com pelo menos 12 mulheres diferentes. E a gente fala assim: Raimundo, você paga a pensão? Nenhuma. E dava risada. E eu não sei o que aquele velho tinha. Porque as mulheres queriam tanto aquele cara. Bichinho sofridinho. Bichinho feinho, sofridinho. Mas estava tendo filho para tudo quanto é lado. Eu falei: caramba. Vocês estão entendendo? Aí você olha as mulheres, olha lá um velho safado. Já tem 18. Não paga pensão para nenhuma. Vou namorar o velho safado. Vai engravidar também. Aí depois vai dizer assim: paga pensão. Se ele não paga para 18, vai pagar para você, minha filha? Vai te enrolar a vida toda. E você vai dizer: desgraçado, miserável, e não sei o que lá. Tamar. Escolhas erradas que fizemos na vida, elas nos cobram. Decisões erradas que tomamos na nossa vida, elas nos cobram. Só que não adianta a gente se livrar delas. O problema não são elas, os problemas somos nós. Está entendendo? O problema é o nosso coração. Nossas decisões. Nossa vontade de querer se governar. Nossa vontade de querer fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes eu fico olhando no Face, sabe? Oh Deus, quanto mais eu quero fugir daquele negócio, mais eu me prendo. Aí você olha assim, a pessoa não vem na igreja, não vem em escola bíblica, não aprende a palavra. Estou me sentindo revoltada. Pô, mas vai se sentir revoltada mesmo. Vai se sentir odiando. Estou me sentindo triste, decepcionado. Estou me sentindo odiando hoje. Sabe, é perturbador você ver pessoas tão fúteis, que já fizeram tantas escolhas erradas, e que continuam fazendo coisas erradas, e decisões erradas, e que tem uma vida ruim, a família sofre, ela sofre, ele sofre, e não muda suas atitudes, até chegar o Tamar. E às vezes o Tamar pode ser um traficante cobrando a dívida. Às vezes pode ser uma adúltera falando para tua mulher, ligando para ela: olha, Beijinho, o seu maridinho sai comigo. Sabe? Às vezes é aquele amigo ruim no trabalho que te dedura. Ele diz assim: ó, o cara está falando mal do senhor aqui. E o cara fala assim: você está falando mal? Vocês estão entendendo, gente? Eu quero trazer a interpretação dessa mensagem para o teu coração, para você entender o quanto Deus te ama, mas o quanto Deus não quer mais ver você andar segundo a sua vontade, os desejos do seu coração, e depois não ser feliz e ainda pôr a culpa nele. Não adianta se livrar do Tamar quando ele aparecer, porque Deus vai fazer justiça, e a justiça de Deus não favorece quem faz as coisas erradas. A justiça de Deus vem aos inocentes. Outra coisa que eu quero te chamar a atenção é como Tamar também representa a maneira digna de Deus fazer a justiça. Aquela mulher sofreu. Aquela mulher passou maus bocados.
como o dito popular, comeu o pão que o diabo amassou. Fui humilhada. Imagina, diante de uma sociedade machista, onde mulher, ela tinha que procriar, ela matou 2 homens, aos olhos da sociedade. Ó, já enterrou 2, e não teve filho com nenhum. Imagina aquela mulher andando na rua, e todo mundo dizia assim, ó, assassina, quer casar com ela? A gente sabe que o povo brinca, gente. Não é verdade, não? A gente sabe que o povo gosta de tirar um barato. A mulher passava no mínimo, o cara falava assim, casa lá, casa lá. Quer viver? Quer viver? Quer morrer? Casa lá. Tá entendendo? Ela tinha que conviver com as piadas. Ela tinha que conviver com o que é pior, que eu acho, que é ser usada. Ser usada, ser usada, ser usada, e não ter direito a nada. De ouvir promessas vãs e criar expectativas falsas. Tem coisas piores do que isso, gente. Tem coisa pior, o marido dizer, bem, eu vou mudar. Aquela esposa fala assim, oh meu Deus, ele vai mudar. Ele vai mudar, agora vai mudar, meu Deus, obrigado, Senhor. Na outra semana está tudo do mesmo jeito. Tem coisa pior para uma mulher ouvir isso? Ouvir o marido dizer, não, bem, olha, não vou ser mais um cavalo, não vou ser mais um grosso, vou ser dócil. A primeira atitude já mostra as ferraduras todas. Vocês estão entendendo? Ah, vou parar de beber, bebe. Vou parar de fumar, fuma. Vou parar de sair com os amigos, sai. Vou parar de jogar bola, vixe, aí joga pra caramba. Vocês estão entendendo? Eu vejo aqui no gabinete pastoral, a gente tem alunos, a gente aconselha a família, gente. E quando eu falo isso, não estou falando de coisas só daqui não, de coisas que eu ouço. De mulheres que me procuram, que procuram a pastora, chorando, com a expectativa das juras e promessas que o marido deu, e que são vãs, são só promessas. É só para acalmar, só para poder dormir em paz naquela noite, depois volta tudo de novo. Às vezes a gente vê homens que têm mais zelo pela família dele do que pela esposa e os filhos. A gente ouviu um caso de uma pessoa que trabalhou, junto à esposa, juntaram o dinheirinho guardado na poupança, o irmão foi lá, quis fazer um negócio, o cara pegou todas as economias que ele e a mulher juntaram, e deram para o irmão. O irmão gastou tudo. Empresta aí, que depois eu te pago. Gastou tudo e não pagou nada. A mulher falou assim, não acredito que você fez isso. Não vai acontecer de novo. Esses dias aconteceu de novo. A mulher, louca da vida, queria matar o cara. Até que não tem jeito. Volta a esperança e ela quer que isso aconteça de fato. E ele diz, não vai acontecer de novo. Será? Tem gente que defende a mãe, mas não defende a esposa. Defende os irmãos, mas não defende a esposa. A esposa está dizendo, pelo amor de Deus, me defende. E o cara não muda. O cara não muda. É só promessa. Você quis casar por quê, homem? Continuasse morando com a tua mãe. Continuasse morando com teus irmãos. Continuasse morando com seus familiares. Agora, você quis uma mulher. Então trate ela como tua mulher. Proteja ela como tua mulher. Cuide dela como tua mulher. E vice-versa, mulher, você também. Que gosta de ficar falando mal do teu marido pelas costas. Que fica expondo o teu marido pelas costas. Às vezes, tem coisas que eu e a pastora não queremos ouvir, mas acabamos ouvindo. Ai, meu marido, pastor, olha, faz 20 dias que não comparece. Ô, pastor, faz 2 meses que meu marido não comparece. E o cara posa de baixão ainda. E a mulher está dizendo, cara, pastor, fraquinho. Vocês estão entendendo? E eu falo isso para você hoje, porque o Espírito de Deus manda eu falar. Porque essas coisas eu não falo, não. Mas é porque você precisa, homem, acordar. Acordar.
Porque tua mulher está querendo carinho e você está aí posando de machão para os outros. Para tua mulher que é bom, você não está posando. Irmã, Deus vai fazer justiça para você. Irmão, Deus vai fazer justiça para você. Filhos, Deus vai fazer justiça para você. Pais, Deus vai fazer justiça para você. Porque Ele é justo. Chega uma hora que as mentiras cessam, acaba a mentira. Olha, acabou choro, acabou sofrimento, acabou humilhação. Agora é hora de você ser valorizado. E eu vou te valorizar. Por isso, quando as mulheres me procuram, quando homens nos procuram, chorando porque estão se sentindo abandonados dentro de casa, a primeira coisa que a gente fala para eles é: resgate a sua autoestima. Vamos buscar a Deus primeiro para você despertar novamente para a tua autoestima. Porque não adianta nada você continuar criando expectativa e se frustrar na expectativa. Vai acordar agora, vai ser feliz. Vai ser feliz. E quando a mulher desperta, o cara fica enciumado. A mulher começa a produzir, ficar bonito, o cara fica machucadinho. Está entendendo? Por quê? Porque Deus sabe como valorizar cada pessoa. O homem que é desprezado, a gente fala para ele: olha, irmão, você primeiro tem que se valorizar. Se você não se valorizar, não adianta nada, a sua mulher não vai te valorizar. Tem homens aí que trabalham para fazer o melhor para a esposa, e a esposa só fica assim: ai, está me faltando isso, está me faltando aquilo, está me faltando aquilo outro. E o cara trabalha, ai, não fiz a chapinha, não fiz o botox, não comprei o batom, não passei o rouge. Rouge não existe mais, né? Blush. Desculpa, não sou mulher. Vocês estão entendendo, gente? A mulher só cobra. E o homem está ali desgastado, querendo fazer o melhor, dando o melhor. E a mulher só reclama. Aí aparece uma mulher lá no trabalho e diz: nossa, sua mulher não reconhece todo o teu carinho? Ah, se sou eu. Ah, se sou eu, te dou tudo o que você merece. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus é justo. Você está maltratando, Deus vai dar para quem cuida. Deus dá para quem cuida. Você não está valorizando, Deus tira, dá para quem valoriza. Gente. Por quê? Porque Deus é justo. E a gente não vai passar a vida inteira sofrendo nessa vida, tendo um Deus que olha todas as coisas e vê todas as coisas. Nós não vamos passar a vida inteira chorando se tem um Deus que olha por nós nessa terra. Nós não vamos passar a vida inteira lamentando as coisas, as frustrações da vida, se nós temos um Deus que não nos deixa faltar nada. Então está na hora de você acordar, está na hora de você levantar e dizer: Deus, faz justiça. Estou pronto para a tua justiça. Quero viver a tua justiça. E aí você vai viver a justiça de Deus. Mas você precisa acreditar, você precisa confiar nisso. Tamar, ela usou as armas que tinha. Se certas ou se erradas, ela simplesmente se fantasiou de prostituta cultural, porque ela viu a brecha e viu a oportunidade, que o coração daquele homem já estava tão ruim, que agora era a hora dela tomar uma decisão. E ela fez. Por isso, quando nós lemos, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Pérez e Uzá, e Zera, que foram filhos de Tamar. A valorização dessa mulher na genealogia é para mostrar que Deus é justo e que Ele não apoia coisa errada. Se você quer viver a bênção do Senhor, ouça essa mensagem. Se arrependa dos seus maus caminhos antes que a Tamar apareça. E você que tem sofrido, que tem chorado e que tem pedido a Deus justiça, ela vem. Na hora certa ela vem. Ela vem e você será exaltado. Aquilo que foi te tirado é devolvido. Quando nós cantamos aqui, né? Eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo que ele me roubou. Aquela mulher foi no terreno do inimigo.
vestida de prostituta cultual. Foi-lhe roubado 2 filhos. Deus deu a ela os 2 filhos. Isso para mostrar para você que o diabo e nem ninguém tem o poder de tirar nada do que é seu. Se hoje você não está tendo, amanhã Deus te dá. Isso que foi tirado mais aquilo que você tem direito. Então não se preocupa com o que foi te tirado. Não se preocupa com a injustiça. Não se preocupa. Isso virá, daqui a pouco virá. Quando o Senhor te fizer justiça, quando o Senhor te honrar, tudo virá. Agora, permaneça firme de forma correta. Que aí a aliança do Senhor virá, e a justiça do Senhor virá e você será abençoado. Amém? Palavra do Senhor para você.